Beleza, pessoal? Meu nome é Flávio Daire, eu sou professor de Direito Penal aqui do Gran Cursos Online e nós estamos na nossa bateria de dicas para a sua prova do MPU. Vamos para uma dica agora sobre princípio. Vamos falar de um princípio que, apesar de não ter adequação, não ter adesão, não ter verificação jurisprudencial, ele tem verificação na sua prova, que é o princípio da adequação social. Senhores, olha só, para a gente entender o princípio da adequação social, vamos antes entender quais são os critérios que o legislador tem que usar para ele selecionar uma conduta determinada e dizer, aqui nós temos um crime, tá? São quatro os requisitos, são quatro os critérios que a doutrina coloca, doutrina principalmente do professor Sérgio Salomão Checaira. Quais são os critérios para a gente ter essa verificação de que um fato merece ser criminalizado? A primeira situação, aqui ficou faltando uma palavra, viu, gente? Isso aqui é incidência massiva, tá? Então, você não pode criminalizar uma conduta a não ser que você tenha essa conduta em larga verificação empírica, ou seja, você tem muito daquela conduta. Na década de 80, nós tivemos a criação de um delito que não observou essa incidência massiva. Que delito que foi esse? Foi o delito de molestamento intencional de cetáceo. Um menino, quando uma baleia ficou encalhada numa praia, colocou um palito de picolé no respirador da baleia. Então, legisladores resolveram criar esse delito. Mas quantas vezes na história da humanidade um ser humano molestou um cetáceo? Gente, não estou falando de pesca, que aí é uma outra situação, tem um outro regramento, é molestar mesmo, né? Cetáceo é baleia, aquele bicho pequenininho, ou golfinho, que é assassino de tubarão. Muito difícil você molestar um cetáceo. Então, quando você não tem incidência massiva, ainda que, poxa, olha só, a baleia encalhada ali, naquela situação estressante, né? Angustiante, e o menino vai pôr um picolé no respirador, que absurdo. Olha só, por mais que você possa ter repulso à conduta, uma conduta que acontece uma vez de forma episódica, ela não merece tratamento penal, porque o tratamento penal, ele tem, uma das razões dele, é você prevenir aquelas ocorrências delituosas. Se ela não tem verificação massiva, você não precisa prevenir. Ela não acontece naturalmente, tá? Ela acontece excepcionalmente. Então, nós não devemos usar o direito penal sem essa parcimônia, sem esse juízo de razoabilidade. Segunda situação, incidência aflitiva. Você não pode criminalizar uma conduta se ela não gera aflição, né, ao sentimento médio da população. Ela tem que persistir no tempo e no espaço. Não pode ser uma conduta que, ainda que gere incidência aflitiva, ainda que tenha incidência massiva, ela venha, aconteça e depois desapareça. E, por fim, a gente tem que ter o consenso. Consenso sobre o quê? Consenso sobre o bem jurídico. Aquele bem jurídico que nós desejamos criminalizar é um bem jurídico caro a todos, é um valor importante a todos. Tendo essas quatro situações aqui, a gente criminaliza uma conduta. E como é que funciona o princípio da adequação social? Funciona no sentido inverso. Quando você vai deixando de ter consenso, deixando de ter incidência massiva, deixando de ter incidência aflitiva, deixando de ter verificação espaço-temporal, aqueles critérios que a gente usa para selecionar são os mesmos critérios que a gente usa para deixar de aplicar. Então a gente usa a função, aqui o princípio da adequação social, no seguinte sentido. Primeiro, a gente restringe a abrangência do tipo penal. Por exemplo, existem algumas culturas, né, que quando a comida é muito boa, você tem que quebrar o prato. Aquilo é um crime de dano? Olha, se você olhar, é um crime de dano. Só que ali aquilo é socialmente aceito, aquilo é socialmente adequado. Então o que é restringir a abrangência do tipo? Você não levar o tipo, né, para aquelas situações onde, por exemplo, nesse caso, falta incidência aflitiva. Falta incidência massiva? Não, não falta, né, gente? Não falta. Todo mundo vai lá e quebra o prato. É prato quebrado para tudo quanto é lado todo dia. Então incidência massiva tem. Não tem incidência aflitiva. Então, à medida que o crime ele vai perdendo esses requisitos aqui, a gente começa a fazer o quê com a abrangência típica dele? A gente vai enxugando, 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 até um determinado momento que o que o legislador vai fazer? Ele vai descriminalizar essa conduta. É para isso que serve o princípio da adequação social, tá? Então, olha só, ele funciona para orientar, tá, novos delitos, previsão de novos crimes? Funciona.
Se você passar a enxergar a adequação social como o inverso da inadequação social, a adequação social, né, inversa, ela serve para criminalizar. Você usa esses 4 critérios. À medida que esses critérios vão desaparecendo, depois você usa para descriminalizar. Então, num primeiro momento, você usaria adequação social para restringir o tipo. Lembra aqueles critérios que a gente tem para interpretar a lei penal? A gente pode ter uma interpretação literal, a gente pode ter uma interpretação ampliativa, a gente pode ter uma interpretação restritiva. O princípio da adequação social é para orientar a nossa interpretação restritiva. No primeiro momento a gente restringe, no segundo momento a gente descriminaliza. É assim que funciona o princípio. Boa sorte!